Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio da RHF Talk. Eu sou a Renata Freires. E eu sou a Elis. E hoje com uma convidada que veio de muito longe, diretamente da Irlanda. Ela é franqueada RHF há um ano, a Louise. Lou, obrigada por aceitar o convite. Que honra ter você aqui de tão longe. Tô muito feliz, gente. Muito mesmo. Parece um sonho. Não tinha como, né? Não te convidar, você vindo de tão longe, prestigiar a nossa convenção. Obrigada. E também contar, né, da sua trajetória profissional, mas também o que você está fazendo pela RHF hoje, né? Essa parceria aí que nasceu através de inúmeras reuniões, inúmeras conversas, Sim. né? E Deus plantando no nosso coração aí um sonho. E você fazendo acontecer. Sim. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por me convidar. Imagina. E nos conte, né? A ideia é você nos contar um pouco da sua trajetória profissional, quem é a Louise, quando que você foi para lá, alguns desafios que você enfrentou, porque o RHF Talk ele vem com um propósito de levar histórias que inspiram, levar informações. Às vezes pode ter várias pessoas pensando em ir para lá ou para qualquer outro lugar, né? Sair do Brasil e aí acha que talvez você dê alguns insights aí, algumas dicas, algumas orientações. Isso. Sim. Então, e também contribuir aí com alguns serviços que a gente tem. Você tem trabalhado com brasileiros lá e, enfim. Não vou contar tudo, porque senão não vou deixar ela falar. Ai, gente, primeiro, obrigada. Realmente, assim, é um sonho estar aqui. Parece surreal, assim, sinceramente, né? Tô super cansada, mas tá valendo muito a pena. Então, quem é a Louise, né? A Louise, ela tem 44 anos, tem uma cabecinha de 15, mas tem 44. Moro na Irlanda, vai fazer 18 anos já. Minha carreira, eu sempre brinco que eu tive a carreira antes e depois da Irlanda, né? Antes da Irlanda, era muita coisa misturada, dei aula já de teologia, já fui gerente da Avon, regional de vendas, já fui, trabalhei em salão VIP no Rio de Janeiro, na área também de gerenciamento e tudo mais. Então, assim, bem diversificado que era a minha carreira no Brasil. Eu estava um pouco ainda assim tentando me entender, né? Eu estava com 25 anos ainda, então tinha acabado de me formar em teologia e tal. E aí a Louise encontra esse irlandês lá no Rio de Janeiro, se apaixona por ele, e foi uma história muito bonita, realmente. Eu e o Michael, o pai da minha filha, fui para a Irlanda através dele, por ele na época, né? Conheci a família e fiquei lá até hoje. Ele já não é mais o motivo de eu estar lá, né? A gente já não está mais junto, mas temos uma filha junto. Então, quando eu chego na Irlanda ali como imigrante, apaixonada, achava que falava inglês, né? Porque via Friends na televisão, assistia Titanic, né? Eu falava, caramba, eu falo inglês, falo. Engraçado que eu falava mesmo, no salão era em Copacabana, então tinha muito cliente gringo e quem atendia era eu, né? Ah, fala com a Luísa sabe falar inglês. Eu, yes, I know. Só sabia falar o preço dos negócios. Sim, o básico. Mas eu achava. E eu estudava sozinha, né? Meu pai e minha mãe não tinham condições, assim, de me manter na escolinha de inglês na época que eu queria e tudo. Aí era aquela coisa, entrava, saía. E aí eu falei assim, já que eu não posso ficar direto, eu vou estudar sozinha. E eu, com 9 anos, eu estudava inglês sozinha. Olha, que legal. Quando o Titanic saiu, a minha tia me deu a minha primeira VHS na época, né? Minha tia Sônia, que faleceu recentemente. Ela me deu um VHS com a fita do Titanic. E eu tinha 15 anos, isso em 95, muito tempo atrás. E aí eu ficava assistindo a fita em português, anotando as palavrinhas novas, aí assistia ao contrário, em inglês com a legenda em português, e ficava assistindo. Até hoje, se eu assistir o Titanic, eu sei tudo. Vem tudo na minha cabeça, assim, as palavras, tudo. O script todinho. Decorei bastante. Decorou. E aí as frases, às vezes, né, coisas que eles falam no filme, eu acabava usando quando eu fui pra Irlanda. Eu falei assim, caramba, eu posso falar isso aqui. Então eu achava o máximo aquilo. E, coincidentemente, o Titanic, foi feito na Irlanda, né? E quando ele saiu do sul da Irlanda, que ele afundou. Então, assim, tem uma história com a Irlanda que já tinha uma comigo, né? Sim.
E aí eu, com essa bagagem toda, assim, vamos dizer, do inglês, eu chego aqui achando que sabia falar. E chego aqui, eu tô pensando que eu tô na Chega Irlanda. lá. Chego lá e percebo que o sotaque é totalmente diferente. Eu até brinco que eu e o Michael, a gente não brigava. Eu não brigava com ele, na verdade, porque eu não sabia brigar inglês. Ficava quieta. Porque carioca brigando fala muito palavrão, né? Sim. Então, como é que eu ia traduzir aqueles palavrão todos? Não tinha como. Então, assim, eu ficava, né, a gente se dava, se entendia. E aí eu comecei a fazer cabelo de pessoas, porque eu tinha feito curso no Brasil e tal, cortava cabelo de estudante, né? Então eu lembro que eu cobrava 9 euros. Os estudantes, obviamente, vão com um pouquinho de dinheiro, né? Não vai com tanto dinheiro assim. Então todo mundo espalhou a notícia que tem uma cabeleireira que corta o cabelo por 9 euros. E eu atendia em casa, então o salão era lá em casa, basicamente. E eu ficava ali limpando o chão todo dia, cabelo, limpava a casa toda. E no dia seguinte atendia de novo. Então, foi uma experiência interessante. E o mais interessante dessa experiência para mim foi que, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ficar famosa na Irlanda. Minha mãe até viu isso uma vez, a gente passa, porque tinha muito pouquinho brasileiro lá na época, né? Quase 20 anos atrás, né? E aí eu era, você é a cabeleireira? Porque tinha a lojinha brasileira, tudo né? Então tinha a cabeleireira, o cabeleireiro. E aí eu era reconhecida na rua, às vezes, Luiz, não sei o que, você que é cabeleireira, não sei o que. Marcava já dali mesmo, já tinha minha agendinha na bolsa, marcava. Outros tempos, né? E aquilo foi fazendo com que eu ficasse mais segura de si em relação à Irlanda, até porque a maioria dos brasileiros lá não tinha contato com a comunidade irlandesa como eu tinha inserida ali pelo Michael, pela família dele, né? E aí eles vinham para mim para mentoria também. Queria entender qual era a melhor forma de estudar, como é que desenvolve a carreira, como é que isso, como é que aquilo. E muita coisa que eu não sabia, eu fui pegando, fui aprendendo. E fiquei assim quase 8 anos. Bem feliz. Gerenciei alguns salões de amigos e ia me metendo nas coisas lá. Fazia muita escova de formal na época. Nossa, eu ganhei dinheiro, gente, com aquilo. Foi o boom, né? Progressiva. Os irlandeses ficaram loucas com aquilo. Tinha uma moça que tinha uma loja de sapato com 5 funcionárias. E eu ia pra lá todo segundo mês, né? E eu ficava na casa dela, e vinha uma funcionária, fazia o cabelo e voltava pra trabalhar. Vinha outra, fazia o cabelo e voltava. Chegava em casa, lá na Irlanda, e era num bairrozinho assim, bem pacato. E quando eu chegava em casa, ele olhava pra mim e falou assim, nossa, porque ele trabalhava no banco, eu ganhava mais dinheiro que ele. E aí aquilo, sei lá, foi me motivando, conhecer mais pessoas, aprender mais sobre a cultura e principalmente contribuir passando informação para a comunidade brasileira. Isso para mim era muito importante. De me meter onde a informação estava e distribuir a informação de volta para eles. E fazer conexão. Conheço fulano que pode te ajudar com aquilo. Até hoje eu sou assim. Sim. Né? Até hoje. Até hoje eu sou assim. E aí foi isso. Eu fui crescendo ali em termos de profissão. Aí tenho minha filha. Minha mãe vai para Irlanda, fica lá comigo, né? Tá lá até hoje também. Se vocês forem para Irlanda, vai ser muito difícil vocês voltarem para casa. A gente fala que a Irlanda escolhe a gente. A gente não escolhe a Irlanda, né? Ela cata a gente. E minha mãe vai para lá, tenho minha filha. E aí eu fiquei mãezona, né? Vocês sabem muito bem como é que é isso, né? Mãezona. Amamentei até os 2 anos, sabe? Aquela coisa super ali com ela. E foi lindo, foi maravilhoso. Mas aí quando ela fez 4, eu já comecei a falar assim, agora ela já sabe falar que tá com fome, né? Já consigo sair para trabalhar, porque meu medo era deixar muito pequenininha, né? E aí eu consegui um trabalho na Google. E foi uma coisa de Deus, assim mesmo, né? Porque era um trabalho terceirizado ali com eles. Só que eu falo muito isso para as pessoas. Quando é um trabalho terceirizado, você trabalha para a empresa, por exemplo. Te colocou lá dentro. Era Google. Então eu entrava ali, era o sistema da Google, o treinamento da Google, era no prédio da Google, era tudo deles ali. Mas só quem pagava o meu salário era outra empresa. E foi uma experiência incrível, assim, para mim. Porque era um time brasileiro. Então eram 35 pessoas brasileiras ligando pro Brasil o dia inteiro, para confirmar se o PIN estava certinho, se tinha alguma coisa errada e tal. E aquilo para mim foi assim,
transformador mesmo. E eu botei uma meta na minha cabeça. Eu lembro direitinho o tamanho da meta, né? Eu falei, 2 anos. Em 2 anos, eu quero já ter subido alguma coisa acontecido com a minha carreira aqui. Gente, eu juro pela minha filha, 2 anos certinho eu consegui uma promoção. E aí eu vou pro Facebook, que era um outro projeto, e ali eu já tô numa posição melhor, e aí acabo conhecendo até o Fernando, que é o meu atual marido, com a separação de um, a entrada de outro, um momento bem difícil na minha vida emocional, mas na profissional, continuando, assim, né? Tudo dando errado na vida pessoal, mas a profissional tá vindo bem. E aí eu fico ali, vou tentar resumir um pouquinho, né? Sim. No Facebook, trabalhando com educação corporativa, em vários times, a maioria dos times eu que criava do começo, fazia o recrutamento, seleção, trabalhava junto com a RH em relação ao que a gente chama de headcount, né? E fiquei ali me apaixonando por aquele lado. Mas não era sua área o recrutamento, não, né? Não. Mas você sempre muito interessada, conseguia fazer. Conseguia porque eu perguntava muito. Tá. Eu observava demais. Toda vez que tinha um projeto novo, eu levantava a mão, queria fazer. Ideias. No Google, eles fizeram um projeto lá que era Ideation Campaign, que eles chamam, que era projeto de ideias para melhoria Fica aí uma ideia para vocês. Uma campanha de ideias para melhorias, né, interna. E aí eu botei tanta ideia no papel, que aí eu ganhei como a que mais mandou ideias aprovadas e a melhor ideia do mundo. Olha, parabéns! Aí eu falei assim, gente, então é só botar ideia no papel que dá certo. Que dá certo. Aquilo foi uma rodada de chave para mim também. Então, assim, eu sempre me metendo desse jeito, né? Querendo saber, aprender. E aí, fui pro TikTok. Aí, se você quiser até dar uma pausa, porque é uma longa história, assim, mais ou menos, né? Quando eu fui pro TikTok, foi onde a minha vida transformou. Eu digo que é um MBA em business e administração e liderança. Porque eu aprendi com aquela pessoa que faz tudo errado. Com o agressor, né, o líder agressor, o líder que te bota para baixo, o líder que te destrói. Então eu aprendi tanto como não ser, que aí eu acho que essa questão de liderança para mim foi ali, sabe? Então se ele é assim e não dá certo, então vou ser o oposto. Mas ali no TikTok eu cresci também, continuei sempre evoluindo na minha carreira, sempre de um passinho um pouquinho para frente sempre. E eu cheguei eles chamam de Global Knowledge Manager, que é onde você faz a curadoria das informações, né, da área de monetização do TikTok. Então, tudo que era informação que as pessoas que trabalham precisam para ter qualidade no serviço, segurança na plataforma, tudo isso, eu era responsável ali com o time, né? E aí eu tava num glamour todo, viajava, beça, uma coisa muito legal e tudo. Mas aí chegou esse gerente, que depois eu conto um pouquinho melhor, mas ele realmente foi uma pausa. Mas isso tudo em 7 anos, assim. Quando eu saí do TikTok, eles tiveram que me pagar um valor, né? A gente tive que trazer advogados e tudo mais. Gostaria muito de contar para as pessoas um pouquinho como é que você sai dessa, porque dá para sair dessa sem ter que sair do trabalho, correndo, né? E aí, depois que eu saio, eu consigo uma vaga que foi assim, como se eu tivesse recebido 3 promoções pra cima, assim. Que era uma vaga que eu não sei nem por que eu apliquei, foi Deus mesmo. Que o nome era Head de um departamento da Comissão de Saúde da Irlanda, de Saúde Mental da Irlanda. Um setor público e Head de um departamento com 75 pessoas. E eu pensei assim, caramba, vou aplicar, vamos ver o que vai dar. Fiz a entrevista direto com a diretora e tudo. Errei na entrevista, deu branco, pedi desculpa. Falei pra ela, desculpa, deixa eu só pensar um pouquinho. Pensei, respondi, saí desanimada, falei assim, não deu certo, né? Reprovei. Bem desanimada. Cheguei em casa, chorei, falei assim, por que eu fiz isso? Que pressão também, por que eu fui aplicar por isso agora? Enfim, e nisso o processo do TikTok rolando, o dinheiro pra sair, né? Tudo no background ali acontecendo. E aí, quando eu chego ali, que eu consigo a vaga, nossa, foi engraçado, até uma parte engraçada, que eu tô chorando na sala, assim, triste, muito triste, porque eu tava ainda muito abalada com essa questão do TikTok, né?
E aí eu falo para Deus assim, falei assim, Senhor, eu não sei nem por que eu apliquei para essa vaga, não sei por que eu fiz isso, tá me deixando ansiosa e eu... Não tá legal. Não tá legal. Não tá bom. Gente, juro pela vida da minha filha, deu 5 minutos, o telefone tocou e era a mulher me dando a vaga, me oferecendo a vaga. E eu fiquei assim, claro que eu aceito. Você acredita que você realmente não foi bem? Ou era você não estava bem, né? Você não estava... No auto-julgamento. Acreditando em também. você naquele momento. Isso, não tava. Mas eu tava muito, assim, nervosa, né? Então, assim, tava dando muito branco na minha cabeça. Muito branco, assim. Porque era presencial e era um diretor grandão, com ela grandona, não sei o quê. Eu tava me sentindo um pouco intimidada, embora eu só trabalhe no TikTok, Facebook, era sempre com diretores pra cima. E eu sempre tive facilidade, na verdade, para lidar com esse nível. Porque tanta ideia, né? Então é mais fácil conversar com as pessoas que decidem. Enfim, e eu não sei o que foi que aconteceu, eu fiquei super nervosa. E deu branco mesmo, mas aí eu perguntei pra ela depois. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu perguntei, o nome dela é Ônia, parece unha, né? Nome engraçado, irlandês. Por que você me contratou? Porque naquele dia, nossa, tava, sei lá, no perfume legal. Ela, mas você tá numa posição que você tem que parar pra pensar. Então, se eu te faço uma pergunta e você responde tudo diretamente, rapidamente, eu não ia confiar em você. Então, se você parou pra pensar, é porque você faz os isso... requisitos. Porque você faz isso na sua vida naturalmente. Aí eu parei e pensei. Eu falei assim, nossa, olha, interessante. E eu uso isso até nas mentorias, eu conto para as pessoas, né, que na parte, principalmente fazendo entrevista em inglês, que aí dá branco mesmo, né? Que aí só vem um português, só vem um carioca, os palavrões, né? Aí tu fica, como é que eu falo isso? Mas foi bem interessante. E aí completo 7 anos no mundo de corporativo na Irlanda, que a gente chama de entry level, que é uma vaga operacional, vamos dizer, a primeira, chegando até head em 7 anos. Então aquilo para mim, eu falei assim, meu Deus, o que o senhor quer com isso? Porque quando eu cheguei lá na comissão de saúde mental, o meu intuito era acabar com os problemas de saúde mental no trabalho. Eu pensei, cara, agora todo mundo vai ficar feliz porque eu vou querer trazer felicidade no trabalho, não sei o quê. Até pela experiência que você tinha vivido, né? Isso. Provavelmente. Sim. Compartilhar aquilo tudo, né, e tal. E não foi nada daquilo, assim, né? Eu vi as pessoas muito estressadas. O sistema público muito quadrado, né? Que eu não tinha pensado nesse detalhe, que tudo que você queira contratar tem que ter licitação, aquela coisa. Eles me retiraram de um processo seletivo, ainda bem que eu tô falando esse português, tomara que ninguém de lá assiste isso, mas eles têm um pouquinho de xenofobia, sabe, no setor público com imigrantes. Então eu me senti, assim, muito privilegiada de poder ver isso de perto, porque eu estava numa posição que tinha o gerente abaixo de mim e gerentes abaixo do meu gerente. Então, assim, quando eles pararam para contratar, eram 4 níveis, né, que a gente abriu vaga. E eu pensei assim, poxa, eu tenho que estar no processo seletivo, né? A gente trabalha com RH, né? Não me colocaram. Por que não me colocaram? Porque eles sabiam que eu ia trazer imigrante, alguma coisa ali, né? E eu saio de férias uns dias, quando eu volto já tinham feito o shortlist todinho dos nomes das pessoas que iam para entrevista, todos nomes irlandeses. Eu fiquei muito chateada. E eu fui até ela e falei assim, mas por que vocês fizeram isso sem me consultar? Por que eu não estava participando? Eu podia ter esperado, eram 2 dias de férias. Eles correram para fazer o negócio. Então aquilo para mim, eu falei assim, não vou ficar aqui mais não. Nem aqui. Tipo assim, então é esse o cume da minha carreira. Nem aqui eu vou conseguir fazer alguém feliz. Eu vou conseguir fazer as pessoas felizes de fora para dentro. Porque aí eu tenho a minha liberdade para fazer o que Deus me chamou, sem ter que ser ditada como fazer, né, no modelo tradicional corporativo. Então, vou começar a trabalhar as pessoas, que óbvio não quero que as pessoas saiam do mundo corporativo, mas eu consegui ajudar de fora para dentro. Então, foi quando eu conheci vocês. Que aí eu decidi, o dinheiro saiu, foi um dinheirinho legal, comprei uma viagem muito legal para minha mãe, a gente foi para os Alpes suíços com a minha que filha. legal.
Até recomendo essa viagem. Morro de vontade. Um trem panorâmico e tal. Lindo, lindo. Foi mágico, assim, estar com a minha família ali. E aí depois eu falei assim, agora eu vou... Fiz um estúdio de podcast em casa, comprei o material do bom, do melhor e tal, pra durar. E o resto eu falei assim, agora esse dinheiro aqui eu vou ter que investir na minha carreira, né? Eu vou ter que comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. E comecei a montar a minha própria empresa. E aí eu comecei a ver assim, cara, eu não consigo fazer as coisas sozinha. Eu não gosto, assim. Não é que eu não consigo, eu não gosto. Eu acho que você tem uma força, você tem outra, e isso que complementa, é isso que dá força. Não é eu sozinha fazer tudo, que eu não sei tudo. Sim. Né? E aí eu comecei a pesquisar bastante, assim, sobre franquia no Brasil, Wizard, nada a ver, umas coisas nada a ver. Mas o que você pensou, assim, de buscar aqui para levar para lá? Essa era a ideia. Quando você fala daqui pra lá, minha cabeça ainda fica assim. Você estava lá. Onde é que eu tô? Você estava lá na Irlanda e Brasil, começou a buscar no Brasil com a intenção de levar um negócio para a Irlanda. Isso. Essa era a ideia. Essa é a ideia. Alguma coisa que fosse voltada com desenvolvimento de pessoas. Eu fui pra Wizards na época até pra ver negócio de inglês, nada a ver. E aí eu fui pesquisando, eu não tinha nada, assim. Vocês sabem que é difícil, não tem quase, né? Na área de recursos humanos, franquia. Aí eu achei vocês, e aí eu conheci a Kelly, ela foi conversando comigo. Aí imediatamente eu achei um vídeo de vocês no YouTube, eu me apaixonei. Eu vi um vídeo de você falando, achei o máximo. Falei assim, nossa, gostei do jeito que ela fala. Gostei. Aí um monte de coisinha foi vindo assim, sabe? Legal. Aí falei com a Alê, cacei umas pessoas, né? O Alê falou muito bem de vocês. E eu falei, bom, mais um ponto positivo, vambora. Porque a gente fica com medo, né? Você sair aí a Kelly do nos mundo chama. corporativo, que você tem um salário mensal, aí você pega o dinheirinho que foi tão suadinho. E a tem que saber exatamente né? onde é que você tá botando. Não, e aí a Kelly nos chama e fala assim, olha, eu estou negociando com uma pessoa que mora na Irlanda. Ela até tem interesse de levar a RHF para a Irlanda. Não, Kelly, já deixa claro para ela que não existe essa possibilidade, que a gente está olhando para o Brasil agora e tem muita coisa para fazer aqui. E gerou uma preocupação. Falei, mas está muito claro isso para ela? Não, Rê, tá claro. Ela vai trabalhar no Rio de Janeiro, unidade. Falei, então tá bom. Isso. Porque eu começar devagarzinho. Vocês me conhecem agora, vocês já perceberam isso, né? Eu não teria essa coragem já de vir, né? Muito. Tinha o sonho, tinha vontade, né? Obviamente a ideia estava ali, mas se não desse, não deu. Mas esse é um reforço interno, né? Que a gente sempre faz. Sempre que elas trazem qualquer situação, seja aqui no Brasil mesmo. Hoje mesmo ela trouxe né? Uma franqueada que quis entrar agora porque quer participar da convenção, mas ela só vai começar em janeiro. E aí eu já fiz várias pontuações ali, Sim. Justamente porque, claro, o tempo de experiência vai trazendo várias situações que a gente vai aprendendo a lidar e já consegue ter previsibilidade, né, de algo que pode acontecer. Então ali a minha única preocupação foi, em algum momento, né, a Kelly ter gerado uma expectativa que a gente não fosse entregar. Sim, não. Né? Ela foi bem... Ela falou, não, eu vou conversar com a Elise, com a Renata e tal. Foi bem tranquilo mesmo, muito querida ela. Na verdade, eu tinha conversado com ela e fiquei quase 1 ano sem falar com ela de novo. Olha! Agora que eu lembrei disso. Ela vai lembrar, Kelly, lembra disso aí. Porque, não sei, 1 ano, mas foi bastante tempo. Quando eu comecei a pesquisar até eu fechar, demorou. Demorou. Porque eu tava nessa transição toda. Daí, então você volta, daí quando você fala com a Lê. Isso, quando eu falo com a Lê. É isso. Sim. E aí muita pesquisa e tal, e também eu tava muito mal. Eu tava bem mal, porque minha carreira tinha deslanchado, como eu tô contando aqui. E de repente você pega um gerente que te destrói de uma forma, assim... E pra me destruir, olha, não é que eu sou uma pessoa muito forte, não. Pra me destruir é um pouquinho difícil. Foi, cara, destruiu o time todo, na verdade, assim, né? Então eu tava bem abalada, bem... E aí eu tava fazendo muita mentoria de carreira para as pessoas, principalmente desde a época da pandemia, fazia gratuitamente, né? Aquela coisa, o pessoal não sabia cobrar. Sim. E aí eu comecei a fazer muita mentoria de carreira e comecei a ver resultado, o pessoal tendo resultado muito rápido e tudo. Aí eu comecei a ficar ali, né? Como a gente chama zona de conforto, né?
Mas aí eu comecei a sentir aquela pressão de, não, eu não vou querer fazer isso sozinha assim, não. Não é tipo, eu dou mentoria de carreira e dá resultado. Mas não é o pão com manteiga, né? Ele seria, assim, um presuntinho de vez em quando. Uma coisa extra, assim. Uma coisa que eu sei fazer, mas não seria 24 horas ali. E aí, quando eu reencontro vocês, eu fecho tudo, a gente se conhece, né? Mas eu fico ali Rio de Janeiro, na minha cabeça eu vou fazer o teste, vamos ver como é que isso vai ser, né? Porque eu queria também ter um conhecimento maior em relação a algumas coisas do RH. Eu comecei a fazer um curso lá na Irlanda que eles chamam de CIPD, que é um curso... Se você tem um curso, você consegue a vaga, tipo assim. É uma associação que você se afilia e tudo, é um curso caríssimo. E comecei a fazer o curso, mas no meio do curso, nossa, que preguiça que eu fui me dando. E olha que eu adoro, eu faço curso um atrás do outro. Mas aquele curso era um curso chato. Porque ele ensinava o RH, o profissional de RH, a ser como diz o livro. A gente fala by the book. Se a pessoa fizer isso, você faz isso. Se a pessoa fizer aquilo, você faz aquilo. E eu falei assim, gente, eu não quero isso. Não dá pra eu dar uma humanizada nisso aí, né? Até porque não é assim, né? Até porque não é assim. Não é assim que funciona. É assim, E eles eram muito assim, muito. Talvez por ser alguma coisa tradicional, uma coisa, não sei. E aquilo me decepcionou horrores, assim. Eu falei assim, ai, gostei de dinheiro à toa. Tentei pegar o dinheiro de volta, não deu certo. Mas, e aí eu falei assim, então eu tenho que aprender na prática muita coisa, né? E aí isso tudo foi contando. Aí a gente teve a nossa primeira reunião. Não lembro agora se a gente chegou a comentar alguma coisa naquele dia. Foi uma reunião muito legal e nós ficamos bastante tempo, assim. Sim, você me contou toda a sua história, enfim. E ali plantou uma sementinha no meu coração, assim. Falei, olha, acho que é possível. E aí eu chego para a Elis, né? A Elis foi até fazer um curso da BF para falar sobre internacionalização. Sim. Quando ela me traz o feedback, eu falo, não dá. Não dá porque, primeiro, que a gente não tinha tempo para parar e olhar. Segundo, nem conhecimento. E a gente também tinha acabado de se conhecer. Daí, eu acho que foi numa segunda reunião que daí foi desenvolvendo mais a ideia. E aí eu te falei, por que a gente faz um piloto? Isso, foi. Aí, na época, ainda tinha a Renata, da Nova Zelândia, que também estava... Eu falei, olha, as portas estão se abrindo. Vamos tentar, né? E aí, ali a gente começou. Só que foram várias reuniões, nossa, né? A primeira reunião que vocês fizeram, nossa, tava numa empolgação, né? Elis, ela é maravilhosa e vai dar certo, nossa, e tal. Aí eu comecei já a pensar assim, mas como que vai funcionar? Como que é o contrato? Como que é isso? Como que é mas aquilo? Isso que é legal de vocês Aí dois, veio o curso da BF, vou fazer o curso da BF. Eu fiz o curso da BF. Daí eu falei com a Rê. Daí a Rê, não, eles realmente envolvem mais coisas. Não, vamos fazer uma reunião com a Lu e daí você leva. Aí eu fiquei assim, putz, eu nem conheço ela, já vai pensar, entrou a chata do rolê. Vai falar não? Acabou com o negócio. Acabou com o negócio. Porque nós duas nos empolgamos, né? E aí eu falei... Porque eu sonho muito também, né? Eu tenho vontade, tanto que, por exemplo, eu fechei uma feira para início de novembro, a Elise e o Murilo me segurando. Agora tem o Murilo que ajuda a Elise. É verdade. Só que às vezes eles conseguem, às vezes eles não conseguem. E aí eu coloco todo mundo para ficar maluco, porque aí eu tenho que olhar a feira, tenho que comprar isso, tenho que não sei o que. Eu já peguei um stand maior para a feira da BF ano que vem. Que legal, você leva aquele... Tanto, essa é imperdível. E aí, tanto que a Adri falou, eu posso pôr na pauta, pós-convenção, já começar a olhar para a feira da BF? Eu falei, deve. Que legal, Então, eu saio das nossas reuniões muito empolgada, assim, porque... Primeiro, porque a gente tem uma mesma visão, né? A gente tem o mesmo... Visão de negócio, de propósito, de interesses, não é só dinheiro. Sim. Né? O dinheiro vem como consequência, vem mesmo. Então, mas eu tinha uma preocupação muito grande de frustrar, né? Lembra que eu falei várias vezes para ela assim, não me sinto confortável de só você fazendo. E a gente não fazendo nada. Né? Então, você vai lá, abre mercado lá fora, a gente começa a ganhar em euro e a gente está te entregando o quê? E no momento eu tenho muito pouco para te entregar. Sim. E ainda tenho muito pouco. Né? Mas o legal é que esses alinhamentos foram importantes para a gente
e lapidando. E foram vários, né, Lu? Fiz vários documentos, milhões de páginas. Verdade. E ao mesmo tempo, você é uma pessoa de muitas ideias. Uhum. Né? Realmente confirma as menina. suas ideias esse lá. cérebro, porque... Né? Mas o que eu acho legal também é que a gente vai se ajudando nisso. Uhum. Né? Não, isso faz sentido. Eu acho que isso vai ser legal. Tem coisa que você tem que ter a ideia e você analisar. Não, essa não. Às vezes ela Pra aparece de depois. novo do nada, né? Assim, às vezes não é o momento agora dela, né? E isso eu acho que a gente conseguiu. Sim. Por isso que... E assim, o que eu acho mais bonito de tudo que a gente discutiu é aquela ideia, né? De trazer... Porque a gente sabe que o brasileiro, ele é sonhador. Nós somos muito sonhadores. Sim, românticos, né? E tudo ele romantiza. Né? Até, falo pelo meu filho que quer fazer intercâmbio, ele tá romantizando tanto. E eu tento trazer para ele a realidade. Porque não são só flores. E morar fora do país não são só flores. Né? E então a gente abraçar aquele que teve o sonho de ir, teve a coragem de ir, mas deu errado. Exato. E agora eu quero voltar, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Exato. Então, já dando um spoiler do projeto, né? Sim, sim. Pode falar sobre ele? Pode, deve. Então, qual é a realidade, o perfil do brasileiro lá, né? Que eu gostaria de usar ajudar, né? De alguma forma fazer algum serviço para eles. Usar nossa força como marca, né? Eles têm a vontade de ir para fora, vão para fora. E muitos deles tentam ficar, a maioria assim, né? Tenta ficar, mas aí não consegue o visto de trabalho, não consegue renovar, porque tem um período que você consegue renovar 2 anos e meio. Aí depois, se você não conseguir, você tem que fazer faculdade. E para fazer faculdade, você tem que ter o inglês bom, às vezes a pessoa não tem. É bem complicadinho. E aí, a maioria fala assim, não deu, tem que voltar. E aí volta de cabeça baixa, volta triste, né? E aí, eu não queria que eles voltassem tristes. Né? Eu queria até dar uma parte que eu não falei, que eu fundei uma associação lá, né? Que a gente chama de Brazil Ireland Association, que é uma associação para profissionais brasileiros, que na verdade agora é uma associação para brasileiros fora do Brasil. É isso que ela está se transformando ali. E então, assim, eu já tinha isso muito comigo, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre a associação. E aí, eu queria ver como é que a gente faz para trazer esse brasileiro de volta, porque ele é um profissional caríssimo para o mercado no Brasil. Quando eu estava no TikTok, não existia escritório no Brasil, quando eu comecei. Eu fiz parte do time de treinamento que era responsável, que não tinha nem RH para isso, responsável de fazer o treinamento, onboarding e tudo, e achar as pessoas e tudo. A gente era pau para toda obra naquela época ali. E aí, a gente estava tentando achar brasileiros que falavam inglês em São Paulo, e não achava. Porque falava que tinha no currículo, chegava na hora, não tinha. E ficava aquela dor. E eu pensei assim, eu lembro pensando na época, vamos procurar uma empresa que só trabalhe com isso. De repente, só tem uma empresa de recrutamento que trabalhe só com... E não tinha. Assim, gente, meu Deus, ninguém fala inglês nesse país. Cadê todo mundo que fala inglês? Onde é que estão essas pessoas? Sim. Aí estão eles, os brasileiros que fazem intercâmbio e que voltam para casa. E para onde que eles vão? Agora eles vão para a RHF. Agora eles têm um portal, no nosso portal, rhftalents.com, onde você vê as vagas ali, você entra, tem talent pool, que a gente chama, né? Base de dados, que é para você colocar o seu currículo ali se você tem uma experiência internacional. E aí a gente vai montando aquela base de dados ali. Não vai ser um headhunting, né? Da gente fazer um outplacement ou nada disso. Mas a gente consegue ajudar esse profissional a se readaptar, né, com carreiras, com RHF Carreiras, ou RHF Carreiras Internacional para o brasileiro que quer ir para a Irlanda, ou para outro país de língua inglesa. Então, assim, ali a gente já consegue entender aquele profissional, o perfil daqueles profissionais ali, né? De repente a galera de TI, a galera de... E aí a gente já consegue entender quais são das 5.000 vagas que a gente tem abertas, para quem que a gente pode passar esses candidatos, né? Para melhorar o processo.
Então, acho que isso vai atrair mais clientes também pra gente, né? De ver essa diversidade, né? Ou esse nicho, talvez, na verdade, né? Falei assim, olha, eles têm uma unidade internacional, tem recrutadores internacionais que podem fazer entrevistas em inglês, entendem do mercado lá fora. Então, se o meu time é um time multicultural, eu vou entrar em contato com a RHF, porque eles entendem, né, como é que funciona isso. E como a gente vai amadurecendo as ideias, né? Porque quando a gente começa ali a ver a possibilidade de fazer esse piloto contigo, esse ano surgiram algumas oportunidades de atender empresas de fora, levar brasileiro para fora, e nós declinamos em todas. Em todas pela falta de estrutura, pela falta de clareza na proposta, e nós jamais, né, teríamos aí responsabilidade de levar qualquer pessoa para fora sem estar tudo muito, muito, muito claro e transparente, né? E trazer um prejuízo emocional, financeiro para alguém. Mas tendo você lá como ponto de apoio, eu me sinto completamente confortável e segura de fazer isso. Sim, que bom. Então, acho que o piloto, ele vem para trazer essas respostas, saber aonde eu posso, até onde a gente pode ir. Então, e você vê que a gente fecha as duas lacunas, né? Então, tanto de você trabalhar vagas lá e levando brasileiros daqui, e também auxiliando os brasileiros, que é uma comunidade muito grande, né? Você tem os números? 80 mil brasileiros 80 mil brasileiros lá. Esse é um número que a gente, assim, não existe número oficial. Sim. Né? Mas eu acho que é 100. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, todo lugar que você olha, assim, tem um brasileiro. Então, assim, o país é desse tamanho. E também auxiliando esses brasileiros, porque tem muitos que vão também, tive a experiência, eu acho que toda experiência na vida é válida. Eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam pensar mais antes de falar, me arrependi. Não, você foi, experimentou. Acho que a pior coisa na vida é você ficar com aquele sentimento, e se eu tivesse? E se? Exato. Mas voltar para o teu país. O Brasil é um país maravilhoso, tem muitas oportunidades. Né? O calor humano aqui é indescritível, assim. Então, e a RHF está preparada agora para atender os dois lados. Isso aí, estamos, com certeza. E eu fiz um trabalho formiguinha, né, nesse período todo, que vocês sabem, obviamente, de ir nos eventos, de já me apresentava a RHF, assim que a gente decidiu, eu já estava apresentando a RHF lá, né? Então, muita gente já conhece a marca lá. E aí eu pensei, quando a gente lançar, pelo menos as pessoas já sabem o que é, né? E realmente não existe empresa nesse porte brasileira que tenha ido para Irlanda. Vocês são literalmente a maior empresa brasileira que está no país atuando, né? Que veio do Brasil, porque tem empresas que são os donos brasileiros que são grandes, tá? Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo das empresas que foram para lá. Então, realmente é a maior. E eu tenho muito orgulho disso, né? E são números lindos que a gente consegue vender lá, né? Esses 20 anos, né? 300 unidades quase. E todas os 70 milhões de currículos. Todos esses números são incríveis, assim, para venda lá, né? E aí tem essa questão também do business, que é uma coisa que eu estou começando a trazer, que eu tenho 2 clientes na Noruega. E também tem na Irlanda ali, que é, por exemplo, um nicho é aquela pessoa que quer montar o próprio negócio, mas não sabe como botar ideia, né? As ideias. Como botar ideia no papel e saber se vale a pena ou não. E aí eu ajudo a pessoa a fazer isso, né? Então, calma aí. Aí vem a minha parte de psicanalista junto, a parte, né? Porque eu fiz economia, psicanálise e teologia. Então, eu brinco que é a trindade, assim, da sociedade, né? Que você vê a alma, o espírito e o social em si, né? E aí eu tento trazer, organizar a ideia e, de repente, isso, não muda, né? E a gente vai fazendo um checklist de coisas que a pessoa tem que fazer para registrar o business lá. E internacionalização de empresas. Isso acho que seria um forte muito forte. É uma muito oportunidade, forte, né? Hoje, muitos empresários querem internacionalizar suas empresas, mas não sabem por onde começar. Exato. Né? Porque assusta o nome, né? Sim. E quando você fez o curso, você sabe, a quantidade de coisa que você tem que fazer para realmente internacionalizar é um risco muito alto. Então, existe a possibilidade de você
levar a sua empresa para fora do Brasil sem você ter que sair do Brasil e sem que você fale inglês, né? Então, Exatamente. o que aconteceu com vocês. Então, existe realmente essa possibilidade de você ir devagar. Se você vende serviço, se você vende tecnologia, você não precisa estar lá. Você não precisa internacionalizar e fazer filial lá. Porque é um risco realmente muito alto. Agora, no nosso caso, querendo vender franquias e coisas aí seria um movimento mais para internacionalização mesmo, que eu acho que subsidiária talvez não desse. Mas é possível. E essa mentoria também de ajudar o brasileiro, né, é que eu tô ainda confusa, do daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Empresas irlandesas que queiram ir para o Brasil também, né? Que queiram entender como é que funciona. Para trabalhar as duas frentes. Sim. Falo que tudo que a gente para analisar sempre tem oportunidades, Sim. né? E o brasileiro está no mundo todo. O brasileiro está no mundo todo. E acho que até o fato, voltando até um pouquinho da RHF Carreiras Internacional, trazer o pessoal para cá, tendo a rede de apoio que nós temos aqui de franqueados para recolocar. Exato. Então, acho que a gente tem... Aí foi quando eu me senti segura, acho que passei a segurança para a Elis. Sim. E a ideia é expandir, né? A gente ir para os outros países ali próximos a você, para a gente ir levando. Claro que ainda a gente está ganhando corpo, né? O projeto, mas eu tô sentindo que está ganhando corpo com segurança. Que né? bom. Com uma estrutura... Sim. Tem sustentação, tem né? sustentação. Nossa, mas a ajuda que vocês deram no começo, Elis, também com essa vibe chata. de organização. A vibe chata. Contratual. Meninas, olha, eu sinceramente, quanto mais a gente tinha reuniões ou de repente, isso não vai dar certo, isso vai dar certo, mais eu ficava confortável com aquilo. Porque eu acho que business é assim. Você não pode... Primeiro, você pode levar nada pro lado pessoal, né? Sim. É business e acabou, né? Não é porque você discordou de mim que você não gosta de mim. Tem nada a ver, né? Então, assim, a gente teve uma maturidade muito legal ali nas conversas e tudo, né? E aquilo me trazia realmente muita paz. Às vezes eu ficava um pouco preocupada, você ficava preocupada, sabe que é isso mesmo? Mas a distância, a gente não conseguia, né, se ver muito e tudo, mas isso realmente me trouxe muita paz, porque é uma coisa que eu tô levando extremamente a sério, muito a sério. E eu sou fãzona de vocês, da marca, né? Então, pra mim, assim, ou eu levo isso a sério e faço uma coisa bem feita, ou mais fácil, de repente, eu desistir, ficar só no Brasil e tá bom, né? E então, assim, eu tô realmente muito feliz que vocês estão e algo que eu fico feliz também por você é que eu vejo você... Aquela Louise que eu conheci naquela primeira reunião, né, ainda chateada, né, ainda se recuperando do processo, eu acho que agora tá melhor. Ai, gente, nossa, tá melhor. Chega até... Eu vejo você realizada, eu vejo você muito, feliz muito. com as conexões que você está fazendo, com as portas, né, que estão sendo abertas para você lá. Sim. Com a associação também tem trazido bastante coisa. Nossa, a associação é um sonho, assim. Hoje a gente tem 70 voluntários, são 10 times operacionais, e o objetivo é fazer com que o voluntário tenha a oportunidade ali, a primeira vaga internacional no currículo, né? Para conseguir a vaga real, vamos dizer assim, né? Sim. Ali na Irlanda. Muitos deles já conseguiram, e até os seniors mesmo, porque a gente tem um nível de diretores, né? Então, os diretores são pessoas com muita experiência nas áreas. Então, a gente tem um time de recursos humanos, tem a diretora de recursos humanos que tem 30 anos de experiência, Vivi. E tem a Lígia, por exemplo. Oi, Lígia, minha amiga querida, que já também tem mais ou menos isso aí, de experiência no marketing e tal. Então, assim, são pessoas muito experientes desenvolvendo o time dos executores, os executivos que a gente chama, né? E tem sido lindo, a gente já conversamos com o primeiro-ministro da Irlanda. Olha que Eu bom. trabalho com uma senadora lá no parlamento irlandês, né? Que também sempre está apresentando a associação. Você é presidente da associação. E isso dá muito orgulho, né, pra gente. E ajuda muito a marca, porque eu sempre carrego a RHF. Todo mundo já sabe, assim, tipo, Bri é RHF. No começo eu tinha um pouquinho de medo, eu falava para as pessoas, gente, conflito de interesse, né? Vamos separar as coisas. E todo mundo olhava e falava, mas aonde, Luiz, que tem conflito? Aonde?
Porque eu queria usar o nosso ATS para botar as vagas dos voluntários. Abrir a vaga para voluntário, eu queria usar o nosso ATS. E aí eu captava também candidatos para base de dados, né? E eu falei assim, mas não posso fazer isso, será que posso? E todo mundo, claro que pode, não tem nada a ver uma coisa com uma empresa que tá dando suporte social. Sim. Aí eu até te falei, assim, olha que legal, então vamos usar. E deu muito certo, nosso processo seletivo foi muito mais fácil, porque a gente usou o nosso ATS e a gente conseguiu uma base de dados ali, de pessoas que estão procurando emprego também, né? Então, assim, a associação abre muita porta. Agora, uma coisa que eu amo fazer, que eu tenho feito muito, e hoje eu fiz de novo, um dia eu conto pra vocês depois, o anel, né? Deixa eu até tirar, porque eu tô batendo demais com ele aqui. Não tá nem aparecendo. Que eu gosto muito de fazer matching com empresas, como a gente fez com a Keeps. Eu consigo olhar assim, tipo, caramba, essa empresa com essa daqui, gente, daria... E hoje em dia, essas parcerias, elas são organizadas já. Ou seja, por exemplo, a Keeps, que um dia a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, é uma empresa de LMS e tal, então toda vez que você vende essa empresa através da nossa empresa, existe um link, um QR Code, né, que você, o cliente paga através daquilo e você automaticamente ganha a sua comissão. Tipo uma filiação, né? E várias empresas têm feito isso. Então, para o nosso portfólio na RHF Internacional lá na Irlanda, eu peguei essa força da parceria estratégica para conseguir também bater na porta dos clientes e dizer assim, olha, para fazer contratação internacional, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Deal, que eu tenho que te mostrar também e apresentar para vocês direitinho, que é uma empresa multinacional que você pode contratar na Angola, pode contratar na Mongólia, são 150 países que você usa o sistema deles para payroll, ou seja, te dá toda a liberdade para você olhar para qualquer lugar do mundo e contratar onde você quiser. Legal. Então, parcerias estratégicas que te dá possibilidade de business. Então, isso para mim, eu sei que eu consigo fazer melhor do que se me der recrutamento e seleção para fazer. E você faz mesmo. Eu acho que, entendeu? Eu acho que essa seria uma coisa que eu adoraria fazer e já tem acontecido muito, assim, né? E lá na Irlanda a gente tem bastante essa força também com a associação de trazer empresas. Por exemplo, a gente fechou com o LinkedIn. Então, o LinkedIn já bota a RHF no meio também. Apresentei a RHF para a Luísa Trajano. Então, assim, todo lugar que eu vou, a gente vai se falando e vai, né? O poder do networking, né? O networking, ele pode te abrir muitas portas. Mas é saber fazer o networking também. Saber fazer. Saber, porque tem gente que acha, nossa, conheci, sei lá, vamos dizer que eu seja, sei lá, médica. Ah, conheci Luísa Helena Trajano, que legal, vou fazer um networking com ela. Pra quê? Tá, de repente conhece alguém. Tá, faz o networking, legal. Mas assim, algo mais focado no que você tem de objetivo, né? Também tem que ser estratégico, né? Isso. Não é só fazer por fazer. Não é Aliança só conhecer, estratégica, né? que é o nome, na verdade. Isso. Porque muitas pessoas confundem fazer network com conhecer. Eu Exato. estava lá num coffee break, a Luísa estava lá. Oi, Luísa, tudo bem? Prazer, eu sou a Renata da RHF. Mas o que eu tenho para falar da RHF que vai despertar um interesse em você? Exatamente. Né? Então, eu e meu esposo, a gente fala da RHF para todo mundo também. Mas a gente vende a RHF. Sim. Então, domingo, eu cheguei na minha igreja, um rapaz veio conversar com o Murilo. Tô precisando contratar, não sei o que, me liga, pega meu telefone. Então, dentro dos meus convívios sociais, hoje, as pessoas me procuram. Aí. É a minha cabeleireira que indica um cliente, é o meu contador que indica um cliente, Tá vendo? Eu fui num show esses dias e a gente pegou um bistrozinho ali, tava só eu e meu esposo. E nisso a gente parou do lado de um pessoal e chegou um rapaz e nos cumprimentou achando que a gente estava junto. E nisso ele começou a conversar com meu esposo muito comercial. Oi, tudo bem? Não sei o que, já falou do podcast, já falou não sei o que, já falou não sei o que. Ele é dono de várias
várias casas noturnas em Curitiba, responsável por vários shows, enfim. E nisso chegou uma amiga que conhecia eles, daí ela já fez a ponte, nosso happy hour vai ser sexta-feira numa dessas casas. O irmão dele já nos chamou ontem, já reservou um ótimo lugar pra gente, não sei o quê, e já pediu o nosso portfólio de serviço. Não, vou colocar vocês em contato com o meu RH. E isso não é um network estratégico como o seu de hoje, mas são oportunidades. Só que se você só falar, eu tenho uma empresa de RH, que legal, tá bom. Tchau. Sim. E não acontece nada. Não gera conexão, né? Agora, uma coisa que é interessante hoje no Compar, né, que teve a convenção, que eu tô com a palavra convenção na cabeça, mas não sei, uma feira, né? Foi um encontro? Foi um... É uma feira de RH da Associação legal. Brasileira de Recursos Humanos. E aí tinha muitos expositores, muitas empresas e tudo. Então, eu, com essa questão de parceria estratégica, eu já fui nos sistemas, naquelas empresas que oferecem sistema, né? Só para entender o que eles oferecem, o que está acontecendo, se de repente consegue fazer alguma coisa lá na Irlanda. Porque a ideia para mim era o seguinte, se eu quero focar em consultoria, que é o meu forte, assim. Então, se eu vou oferecer consultoria para o meu cliente, eu tenho que dar para ele um hub enorme de opções e conectar com aquela empresa. E eu ganhar dinheiro com isso também. Porque eu, sozinha, não vou conseguir criar o sistema para ele. Embora no TikTok eu criei sistemas lá, porque eles tinham o time de criar sistema. Era muito legal isso, que você meio que fazia projetos e eles criavam o próprio sistema. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, você tem que ir lá fora pegar AI, principalmente, né? Então, tem... No Keep Summit, que eu fui lá em Florianópolis, eles passaram várias informações sobre plataformas em AI. Eu fiquei louca. Eu falei assim, meu Deus, é isso. Então, se a gente cria esse hub gigante de tecnologia, né? Essa tecnologia para isso, essa para aquilo. Quando você vai fazer consultoria com cliente, você sabe exatamente para quem que você pode passar. Direcionar, né? Então, eu tava hoje ali só pegando esses contatinhos, como a gente fala no Rio. E qual é a venda para eles? Imediatamente eles já vinham logo com scan assim no meu crachá, que eu falava assim para eles, a gente, né, 20 anos no mercado, são quase 300 unidades. Que legal. Aí eu chego e falo assim, são praticamente 50 mil empresas que a gente tem no cadastro agora. E imediatamente eles já querem atenção, porque a gente trabalha com essas empresas, né? Essa é a força da marca. Todos vocês, franqueados, vocês têm na mão de vocês oportunidades, assim, de crescimentos imensuráveis. Né? Então, não é os 300 franqueados, são as empresas dos 300 franqueados, os funcionários das empresas dos funcionários, todos os processos e problemas e soluções de todas essas empresas. É muita oportunidade. E como tem hoje empresários, né, de pequenas e médias empresas, enfim, que não tem acesso a essas informações. De ferramentas que ele poderia implantar com um custo-benefício muito bom, que vai ajudar ele a organizar processos, melhorar o rendimento, a performance do time, enfim, inúmeras coisas. E nós, quanto profissionais de uma empresa que não é só recrutamento e seleção, a RHF é uma empresa muito maior que isso. Temos que ter na ponta da língua informações, né, ferramentas, soluções, quando a gente tiver a oportunidade de falar com esse empresário. Exatamente. E é isso que a gente vem trazendo para a rede. O relacionamento com o cliente, relacionamento, né? O conhecimento. Você precisa ter conhecimento de causa, né? Então, quando quando uma startup te chama para uma reunião, vai conhecer a ferramenta. Porque pode ser que seja uma ferramenta ótima para você oferecer para um cliente seu. Exatamente. E você ganhar dinheiro. Exato. Existem esses sistemas, né? Então, assim, eu acho que essa é uma força muito grande que a gente pode explorar, com certeza, né? Na Irlanda ou aqui. Você sabe que você abriu muito a minha mente para isso, né? Nas últimas reuniões. Então, que bom. Que eu puder ajudar, eu amo fazer isso. Conexão. Até casamento já fiz de pessoas, olha isso. Olha isso. Há muitos anos atrás, uma amiga minha falou assim, eu falei, vamos para uma festa? Ela, não quero. Eu fiquei, vamos. Aí levei ela. Ela conheceu o rapaz lá. Casaram e tem uma filhinha hoje.
E ela sempre fala, Luísa, ela só tá aqui porque você insistiu. Pra ir no casamento. E uma bobeirinha à parte, mas assim, eu realmente gosto muito dessa coisa, assim, sabe? De parceria, de conectar. E por que não ganhar dinheiro com isso, né? Porque as empresas, quando elas olham pra gente, que a gente dá esse número, o olho, eles ficam assim, o Rangel mesmo, né? Oi, Rangel. Falou pra gente, nossa, caramba, quando a gente traz esse número, nossa, eu não esperava que franquia desse esse tipo de resultado. Gente, franquia é vida, né? Porque qualquer modelinho que você cria de venda, você joga na franquia, automaticamente se espalha para todos os franqueados assim. Sim. Né? Então, quando você tem um modelo muito legal, um produto muito bem modelado, por isso o tempo para criar aquilo, né? Bem modelado, você joga ali e pronto, ele roda sozinho. Vamos para o outro agora. Qual é o outro? Né? Então, essa é algo que eu sei que eu vou conseguir contribuir lá na Irlanda e aqui também. Até um hospital também, um hospital Pequeno Príncipe daqui de Curitiba. Sim. Eu conheci um rapaz, se ele não vai estar ouvindo porque ele não fala português, mas tem um senhor chamado Don Mullan na Irlanda, que ele conheceu Mandela, conheceu Dom Helder Câmara, tá até escrevendo um livro sobre ele, cara muito assim filantrópico e tal, enfim, fiz um podcast com ele, fiz uma entrevista com ele, enfim, e aí ele falou pra mim assim, você tem que conhecer esse pessoal do Hospital do Pequeno Príncipe. Aí eu fiquei, na hora eu não entendi aquela questão, né, o exemplo que eu citei um pouquinho mais cedo. E aí eu entendi depois tudo. Eu falei assim, caramba, o Hospital Pequeno Príncipe aqui, eles têm várias outras questões que não é só cuidar da criança. Por exemplo, cuidar dos pais, cuidar do luto dos pais. Eles precisam de psicólogos. O que a gente mais tem na nossa rede? Psicólogos. Né? Então, assim, tem várias coisinhas ali que dá para encaixar, trabalhar no social, conseguir cliente também, um ajudando o outro. Então, assim, eu tive lá com eles hoje, eu fiquei encantada, eu tô doida para contar para vocês e passar o contato para vocês, para conversar com eles, porque foi um outro networking, assim, que me abriu muito a mente em relação a tanta coisa, assim. Mas é muita coisa, gente. Se eu for falar tudo muita aqui, coisa. Muita Mas coisa. que alegria, sim. Acho que essa parceria não nasceu por acaso. Acho que tem muitos propósitos envolvidos. Exatamente, essa é a palavra. E nós vamos longe, se Deus quiser. Com certeza. Explorar essa Europa fora. Nossa, tem muita coisa boa lá. Queremos contar sempre contigo lá. Eu sei que isso nós podemos. Pode, sim. E gratidão, né? Gratidão por ter acreditado, por estar nos representando lá com tanta maestria e por estar aqui, né? No Brasil. Que honra! Deixe o Instagram novamente para o pessoal te seguir, se conhecer alguém que está pensando em morar fora, quiser te procurar ali para conversar, eu sei que você está à disposição. Sim. Se você está morando fora ou se você está morando no Brasil, se você está morando fora e quer voltar para o Brasil, né? Entre em contato com a gente, ou se você está no Brasil querendo ir para fora, também entre em contato com a gente. Principalmente empresas também, né, que querem entender como é que funciona o mercado lá fora. É uma consultoria simples, nada muito absurdo de querer que você saia do seu país e vá montar sua empresa fora. Aqui, ó, a gente tem aqui a prova viva de que dá certo, mesmo sem você ainda não ter ido para a Irlanda, né? Vocês duas. Nós vamos, ó, tá aqui, vou deixar a promessa aqui. Gravou, moça? Ok. Então, se você precisar de qualquer tipo de informação, eu tenho muitas pessoas que eu conheço lá na Irlanda, muitas empresas de credibilidade mesmo, nossa, da BRIA, da associação minha, que eu conheço, trabalha com a gente até na embaixada e tudo, que a gente pode passar o contato, né? Porque é outra coisa também do empresário, né? Ah, vou para fora, mas eu não conheço ninguém. Quem é o contador? Quem é o... Né? Então a gente tem o advogado. Então a gente tem esses contatinhos aí que a gente consegue ajudar. Então é isso. Obrigada, menina. Nossa, gratidão demais. O seu Insta, Lu, não esquece. Luísa Domingues. É um pouquinho complicado para escrever meu nome aqui no Brasil, mas não sei se vão colocar. Depois vai aparecer na tela.
Sim, sempre muito bem-vindos. E obrigada, gente. Não, nós que agradecemos. Demais, Foi um assim. grande prazer. Demais, obrigada. E para você que ficou aqui conosco, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado do nosso episódio de hoje. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz, e procure também uma RHF próxima de você aí na sua região. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de seguir o Elise da RHF, o Insta aqui do Pod, RHF Talk, nosso canal no YouTube, e temos site da RHF, rhftalentos.com.br, e o nosso rhftalents.com. Entrem lá também, prestigiem os serviços da Louise, tem bastante coisa para vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau.